Bom, o Código Brasileiro de Telecomunicações é a lei que hoje dá as regras para o funcionamento, concessões de rádio e televisão. Ele está em vigor desde 62 e, do nosso ponto de vista, é uma lei que já nasceu velha. Nasceu velha porque ela não carrega consigo nenhum aspecto de defesa do pluralismo, da diversidade, da ampliação de vozes nesse espaço público. Talvez isso em 62 não soasse tão necessário, era um momento em que o sistema de comunicações estava ainda em formação. De certa forma, a lei era uma lei convergente já, porque ela juntava telefonia, rádio, televisão e telex, enfim. Mas se você for ver as transformações pelas quais o Brasil passou nos últimos 50 anos, e em especial, acho que depois da Constituição de 88, fica evidente que essa lei não dá conta hoje do que a gente precisa para minimamente garantir os preceitos constitucionais. A Constituição aprovou 5 artigos relativos à comunicação, do 220 até o 224. A maior parte desses artigos nunca foi regulamentada. Isso significa que são letras vazias, letras mortas, escritas na Constituição e nunca aplicadas. Então a gente precisa de um novo marco regulatório para isso, para garantir, por um lado, pluralismo e diversidade, que nunca tiveram considerados no Código Brasileiro de Telecomunicações, e para regulamentar a Constituição. Então isso passa inclusive por enfrentar assuntos que são muitas vezes tabu, mas que a gente precisa dar conta. Por exemplo, o conflito de liberdade de expressão com outros direitos humanos, quando há violação de direitos humanos no exercício da liberdade de expressão. O que fazer? Sempre lidar, e acho que essa é a recomendação da Convenção Americana de Direitos Humanos, sempre lidar com responsabilidades ulteriores, ou seja, com a responsabilização a posteriori do que é dito. Portanto, eu não vou nunca exercer nenhum tipo de censura prévia ou de análise prévia de conteúdo, mas obviamente o que eu falo, eu devo ter responsabilidade sobre isso. Isso não pode servir como uma censura velada, mas isso precisa servir como uma sociedade que se organiza de uma forma em que um direito humano não se sobrepõe aos outros, Esses direitos humanos precisam ser equilibrados. Primeiro, assim, qual que é o quadro atual em relação à produção independente? O Brasil tem, no artigo 221 da Constituição, uma previsão de que a programação de rádio e televisão estimule a produção independente, mas isso só passou a ser lei no ano passado e só para a TV por assinatura. Então, por enquanto, a gente só tem a regulamentação desse aspecto na TV por assinatura. Acho que a Lei 12.485, que trouxe essa regulamentação, é uma lei interessante. Ela nasceu, as primeiras versões dela tinham um conjunto maior, uma porcentagem maior dessas cotas. Essas cotas foram diminuindo um pouco, mas ela estabelece cotas tanto dentro de canais estrangeiros quanto nos canais nacionais, entre aqueles canais que se dediquem a conteúdo majoritariamente qualificado. O que é qualificado? É o conteúdo de filmes, documentários, séries, produtos que no fundo possam ter vida própria fora de um canal de televisão e depois da sua primeira exibição. Qual que é a ideia? Você estimular um mercado audiovisual que não passe, que não esteja completamente submisso às emissoras de TV. Então, se eu passo um telejornal numa emissora de TV, esse telejornal não pode ser vendido no dia seguinte para uma emissora canadense, ou ele não vai ter vida própria se passar numa outra janela de exibição e tal. Então, esse não é um conteúdo qualificado. O conteúdo qualificado é aquele que ganha essa vida própria. Então, esse é o primeiro. Em relação à produção independente, é importante ficar claro que foi dado um passo importante na TV por assinatura, não chega a esses 20%, mas na TV aberta isso continua um tabu, e isso precisa ser enfrentado, é uma das questões do novo marco regulatório. E aí eu acho que não dá para você esperar muito colaboração. As emissoras não têm interesse por elas próprias, quer dizer, óbvio, em alguma medida elas compram produções independentes, principalmente enlatados americanos. Por isso que é importante também dizer que quando a gente está falando de produção independente, estamos falando de produção independente brasileira, Então isso precisa ser estabelecido em lei, quer dizer, no mundo inteiro foi assim. Os Estados Unidos tinham uma regulamentação de 70% de produção deveria ser independente. O que a gente chama de independente é que não seja controlada ou coligada
enfim, que seja feita por uma empresa que não seja controlada ou coligada pela própria emissora de televisão, né? Ou por emissoras outras de televisão. Então, nós estamos falando, inclusive, de um mercado audiovisual brasileiro robusto, preparado para enfrentar essa questão das cotas e para entregar produções de qualidade para ocupar a grade. Por último, acho que uma observação importante é dizer que a produção independente, da maneira como tem sido apropriada aí por algumas emissoras, ela não é a produção independente que a gente quer. O que eu estou querendo dizer? Quando você vê um programa religioso ou um programa de venda de calça jeans em que eles falam assim, esta é uma produção independente e não somos responsáveis pelo seu conteúdo, aquela produção independente, na verdade, está comprando espaço na televisão, né? No fundo, é uma publicidade disfarçada de produção independente. O que a gente chama de produção independente, o que a Europa, né, a União Europeia e a própria Lei 12485 chamam de produção independente, é quando a emissora vai ao mercado comprar produções de produtores audiovisuais que trabalhem com isso e que tenham nisso sua finalidade. Então nós não estamos falando de venda de espaço na grade, mas de compra de conteúdo de produção independente para ser veiculado nessas emissoras. A Constituição é muito clara no artigo 221 em relação à necessidade de cotas de programação regional. Aliás, na programação independente ela não é tão clara como ela é na discussão de programação regional, de definir uma necessidade de um percentual. Isso nos parece fundamental para duas coisas. Primeiro, para você ter um estímulo no mercado audiovisual local, quer dizer, tem uma questão aí da dinâmica da economia do audiovisual, etc. Tem a outra, que acho que é o principal, é que as emissoras elas têm que ter uma finalidade de cobrir as questões locais e de dar conta das questões locais. Não estou falando só de jornalismo, estou falando de produção cultural, de discussão dos temas locais, enfim, nas maneiras mais diversas, né? Não só informativa jornalística. E isso só vai acontecer se houver uma obrigação de cotas. Por quê? Porque o sistema de televisão brasileiro foi montado num tabuleiro em que nem para as grandes redes que têm suas afiliadas nos locais, nem para os empresários locais, vale muito a pena você ter uma programação regional. Então, só para a gente entender, pense o seguinte, na década de 70, as emissoras começam a fortalecer muito as suas redes nacionais, encontrar afiliadas em tudo quanto é canto, né? Essas afiliadas, elas vão ganhando uma certa dinâmica própria, porque o sujeito que recebe a concessão, ele não é um empresário do ramo de televisão, ele é em geral um político ou alguém interessado em ter um canal ali muito mais por um motivo político do que comercial, do que econômico, e ele fala o seguinte, eu não quero ficar produzindo programação para isso, eu quero ocupar, sei lá, 10% da programação, que é onde tem o telejornal local, ou faço um programinha aqui, que é onde eu dou o meu recado e compro a minha pauta. O resto eu quero absorver e me aproveitar da programação feita pela Globo no Rio, pela SBT em São Paulo, pela Record em São Paulo, não interessa, pela cabeça de rede. Por outro lado, a grande emissora fala assim, quanto mais programas meus da rede eu estiver passando lá no Cafundó, melhor, porque eu estou vendendo publicidade, eu estou ganhando com a publicidade para mim. Então, perceba, nós temos um modelo em que tanto para a cabeça de rede quanto para a afiliada não vale a pena produzir programação local. E eles dizem, é caro produzir. De fato é caro, fazer televisão não é vender coxinha, entendeu? Então, você quer ter uma televisão, você tem que ter algumas obrigações. Como é que você viabiliza economicamente? É lógico que é uma questão a se trabalhar, porque não adianta a gente achar que é só estabelecer um percentual na lei e varinha de condão tudo vai acontecer. Mas esse debate precisa ser enfrentado. O Brasil tem um projeto de lei da Jandira Fegali que foi apresentado na Câmara em 1991. Esse projeto passou 12 anos na Câmara, foi aprovado em 2003, numa versão já toda recortada, e está desde então no Senado, sem perspectiva de votação. Então tem 9 anos que esse projeto está no Senado, significa que tem 21 anos que esse projeto está parado, tentando regulamentar um artigo da Constituição. Esse tipo de coisa aqui nos parece inadmissível. Olha, a TV Cultura, no nosso ponto de vista, é um caso típico de uma emissora que não sabe que rumos quer tomar.
começa a trabalhar um monte de ações aleatórias sem discutir, sem ter como referência o que é um serviço público de televisão, né? E começa a querer resolver problemas na grade com ações que são completamente desconexas entre si e que afetam o caráter público da emissora. Então, o caso da TV Folha, para nós, é o mais... Eu não sei se ele é o mais grave, mas ele é o mais flagrante, é o que simboliza melhor essa perda de referência. Eu não conheço nenhuma TV pública no mundo que transmite um programa que é feito por um jornal privado, e isso tem vários problemas nessa cobertura. Primeiro que você traz, o jornal é um jornal, assim, acho que positivamente o Brasil tem uma grande liberdade editorial para um jornal impresso. Só que a TV pública não deve ter a mesma liberdade editorial, ela tem uma obrigação de ser muito mais equilibrada e de pensar mais essas questões de cobertura de uma maneira objetiva e, entre aspas, imparcial. A gente sabe que a imparcialidade não existe, mas como uma referência normativa ela continua sendo importante no caso da TV pública. E quando ele importa os valores de um jornal impresso, ele está abrindo mão completamente dessa perspectiva de TV pública. Segundo, ele abre mão num tema chave, que é o jornalismo. Quer dizer, se tem alguma coisa importante para a TV pública fazer e se diferenciar, é na prática do jornalismo. Então, mesmo que seja só meia hora por semana, colocar o jornalismo de um jornal impresso no lugar do seu próprio jornalismo, a TV pública, é perder a própria razão de ser da TV pública. Então, esses são só alguns dos aspectos, teria outras questões, mas nos parece também mal resolvida a questão de programação independente. Eles dizem, vocês não são a favor de abertura de programação independente? A gente fala, sim, mas primeiro com objetivos claros de por que você está fazendo aquela programação, porque são coisas que você funciona melhor se busca no mercado audiovisual do que se você produz internamente. Esse não parece ser o caso. Segundo, você trabalha isso com pitchings, com editais, com espaços de acesso democratizado a essa grade. Embora a cultura esteja trabalhando com pitches em outros temas, nesta questão não houve não houve pitching, nem edital, nem nada. E terceiro, quer dizer, eles estão reproduzindo o terceiro, não, quarto ponto, eles estão fortalecendo grupos que já são poderosos do ponto de vista da formação da opinião pública, da incidência na formação da opinião pública. É claro que eu posso dizer, a Folha vende, 300 mil exemplares por dia, então, na melhor das hipóteses, tem 1 milhão de leitores, não interessa. Nós estamos falando de um grupo que, pelas características de formação da opinião pública no Brasil, tem muito poder e consegue fazer isso, influenciar a opinião política de uma maneira muito clara. Então, assim, reforçar esse poder por meio de uma TV pública é um erro. E quinto ponto e último é a questão da própria vantagem financeira, porque esse espaço ele está sendo, na verdade, trocado em permuta por anúncios da Folha, da TV, da cultura na Folha. Eu acho um apequenamento gigante da emissora fazer isso dessa forma. Quer dizer, é em cima disso que a gente está trabalhando, essa proposta vantajosa para a TV Cultura, se colocar simplesmente assim, abrir esse espaço numa troca, numa permuta por publicidade. Acho que esse modelo precisa ser completamente repensado. Eu acho que assim, tem modelos, o Ministério da Cultura já trabalhou alguns modelos interessantes. Acho que o modelo do Ponto de Cultura, ele tinha uma vantagem de respeitar, primeiro, uma dinâmica já existente. Ele não tentava criar coisas onde não existia, por isso que o Gil chamava de doing antropológico, né? Ele trabalhava com um aporte de equipamento e de condições de realização e de condições de sustentação para grupos que já estavam no pique a fim de produzir. Só que eu acho que tem um gargalo aí que precisa ser enfrentado e que tem a ver com a discussão que a gente estava fazendo, que é o que é feito dessa produção. Tudo bem, eu boto no meu site, eu publico num YouTube da vida, mas ao publicar no YouTube eu já estou, em princípio, colocando dentro de uma licença de YouTube que os direitos vão para Google. Parece surreal.
Segundo, eu preciso ampliar o acesso a essa produção. Há como fazer isso numa dinâmica de ampliação do sistema público de comunicação. Quais são as ideias que a gente teria, por exemplo? Por que não ter um canal nacional com as melhores produções dos pontos de cultura? Né? Um canal de televisão aberto, na TV paga e aberta, com produção dos pontos de cultura, com uma curadoria que fosse convidada de pessoas independentes e tal, um retrospecto legal nessa área, e que fosse exibindo isso. Você monta uma grade e vai exibindo. Alguém vai falar, uma televisão, pra quê? Já tá tudo na internet. Tipo, na televisão também, por que não? A televisão tem um impacto e um alcance, e inclusive do ponto de vista de reputação e relevância, acaba funcionando de uma maneira ainda diferente da internet. E acho que assim, a gente dá por batido assim, que a televisão é um espaço já privatizado, na mão de poucos grupos, etc., e a internet é a terra da liberdade. Eu acho que é um erro. Primeiro porque a internet não é por si a terra da liberdade. A internet é um espaço conflituoso, com um espaço com uma arquitetura aberta e dinâmica, que eu acho muito positiva, mas que também tem seus conflitos. Vídeo de discussão de neutralidade de rede, de retiradas de conteúdo em Facebook, YouTube, etc., por conta de direitos autorais, todas essas brigas. Mas a televisão também ela pode ser um espaço ocupado. Por que a Argentina, Uruguai, Bolívia, por exemplo, determinaram que 1/3 do seu espectro tem que ser reservado para entidades privadas sem fins de lucro? E por que a gente não pode fazer algo parecido? Não é 1/3 porque não sei o que. Bom, então sei lá, 20%, o que quer que seja, mas a Constituição prevê a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. E na prática essa complementaridade não existe, né? Então esse sistema público, nós temos que pensar não só como a TV Brasil, que se organiza e está em rede para todo o Brasil, mas como é que você faz com que essa produção audiovisual que o Brasil tem, espontânea, fruto dos pontos de cultura, ou inclusive por grupos que não produzem isso pensando em exibir, mas que tem espaço para exibição. Alguém fala assim, mas eles não produzem isso pensando em exibir na televisão aberta. Sim, porque também vai pensar como? Nunca teve essa porta aberta, a gente nunca conseguiu nem cogitar esses espaços, né? A TV comunitária acabam tendo um outro lugar, um outro papel. Então, eu acho que esses programas, eles precisam vir acompanhados, a gente precisa pensar o processo não só de produção, mas como de distribuição e acesso dessa produção. Porque, tudo bem, a gente pode até falar, tem um aspecto pedagógico e a própria produção já tem um valor em si, né? Quando o cara está lá num grupo, num ponto de cultura, numa comunidade que fortalece comunicação para cultura e papá, ótimo. Mas se eu estou pensando em ampliação do que eu posso dizer, do bem comum, né? Dos bens comuns, do acesso a um domínio público, etc., eu preciso pensar também na distribuição e no acesso a esse material. Para dizer assim, eu dei o exemplo dos pontos de cultura, primeiro não pensando como um modelo completamente resolvido. Eu acho que tem uma série de questões de como é que você estimula grupos pequenos, médios, os que já existem, como é que você fortalece a questão da sustentabilidade nos que já têm um certo tamanho e tal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que aí tem um papel também das prefeituras e dos grupos locais de como é que eu faço com que essas redes, ou nós de rede que tem alguma força e alguma sustentabilidade, estimulem novos pontos e tecer novos fios nessa rede, né? Então isso significa que os pontos de cultura, por exemplo, podem ter um papel quase que didático-pedagógico, não é didático-pedagógico, mas é de inclusão do ponto de vista de fortalecer e estimular outros pontos e outros nós, né? Acho que não faz sentido pra gente pensar os pontos de cultura numa lógica, esses aqui são os prêmios, são os melhores, esses devem se destacar e vamos deixar o resto aí à míngua mesmo. Então assim, São Paulo tem algumas experiências interessantes, tem o VAI, né, que estimula pequenas coisas, eu acho que tem grupos que cumprem esse papel de agregador de redes, que são de agregadores, de potencializador de redes, como aqueles grupos da Cooperifa, e outras iniciativas, principalmente na zona sul de São Paulo. Acho que isso pululou muito fortemente. Então é isso, acho que assim, uma coisa não precisa ser, lógico que uma coisa pode enfraquecer a outra se a gente não tomar cuidado, quer dizer, até se eu estou já falando de uma coisa e outra como se fossem duas coisas diferentes,
assim, determinadas políticas elas podem gerar uma diferenciação maior. Acho que não é essa a ideia. A ideia é fortalecer o conjunto de atores sociais, quaisquer que sejam seus pontos de vista, suas abordagens culturais que trabalham nesse campo. E aí, como pensar essa engrenagem é um desafio que não é de curto prazo, não tem fórmula pronta, ela depende da dinâmica local, depende um pouco de como é que você vai fazer isso ganhar força de fato. Não adianta eu chegar com uma bolinha e falar, aqui é fácil, aqui é só você fazer assim, resolver com 2, 3 e 4. Acho que depende sempre de um diagnóstico local muito preciso e de uma política pública permanente. A gente não pode pensar a política pública como algo que é feito por ondas, nem por ondas, né? Muitas vezes a gente tem uma coisa assim, não, a gente fez aquele programa lá 3 anos atrás, sim, mas 3 anos atrás passou, 3 anos atrás era 2009, não tinha tido Primavera Árabe, não tinha tido, o Lula era presidente, a situação era outra, o Brasil, enfim, essas coisas vão mudando, são dinâmicas. Ou a saúde não é assim, investi naquele posto de saúde lá 3 anos atrás, o que vocês estão reclamando agora? Ué, você investiu naquela escola, a gente ainda pensa cultura de uma forma muito diferente, como se ela não precisasse de políticas permanentes, como se ela fosse uma coisa que pudesse viver de penduricalhos e de... Você investiu num lugar, você acha que é só... que esse negócio tem que ter autossustentabilidade mágica. Que autossustentabilidade, gente? Assim, uma coisa é você estimular processos de autossustentabilidade ou de outras formas de sustentação. Agora, achar que isso vai se dar por combustão espontânea é um erro tão grande como achar que um hospital vai se sustentar por combustão espontânea ou uma escola da mesma forma. Quatro coisas, então. Primeiro, acho que qualquer sistema de indicadores é muito positivo. São sistemas que nos ajudam a avaliar, nos ajudam a entender o quadro, nos ajudam a comparar isso no tempo e no espaço. Ou seja, poder dizer como essa cidade, as coisas andaram diferente daquela, ou como nessa cidade as coisas mudaram de 2012 para 2002, quer dizer, de 2002 para 2012. Então, o sistema de indicadores, ele sempre ajuda nesse sentido. Segunda coisa, acho que é muito positivo que isso seja feito com participação popular. Acho que é uma dinâmica de envolvimento e de provocação da apropriação daquela política pública pela população é muito legal. Mas, aí vem a parte do mas, eu acho que essas coisas não andam se elas não estiverem fundadas em ações reais, práticas, em programas. Ou seja, é igual conselho, quando você forma um conselho local de cultura que não tem nenhum fundo para administrar, que no fundo vai dar palpite sobre coisas que enfim, tem pouca incidência real sobre a dinâmica cultural da cidade. Isso em pouco tempo vai se esvaziar, não tem como. Ninguém vai ficar ocupando um espaço que serve só... Ou vai se esvaziar ou vai se tornar aquele clube de grupos de pessoas que pejorativamente eu diria assim, não tem mais o que fazer, mas não é isso. Mas assim, a coisa ganha uma vida própria sem ter nenhuma incidência para fora. Então vira algo só endógeno. E o quarto ponto, então isso não é um detalhe, isso é uma questão crucial. Se você, quer dizer, ter esse sistema todo de acompanhamento aí, legal, ótimo, lindo, maravilhoso, mas o que está acontecendo na prática? Qual é o orçamento da cultura? Qual é a gestão do Ministério da Cultura em relação a isso? Porque assim, tudo bem, isso ajuda inclusive a pressionar para que a gestão ganhe outro formato, mas é uma questão para se pensar, porque a gente precisa jogar muita força para que ações efetivas aconteçam, não só para que a gente fique acompanhando e discutindo participação. Eu costumava brincar com o pessoal da Secretaria-Geral da Presidência, que estava chamando 2, 3 seminários de participação. Eu não quero mais discutir participação, nós queremos participar, nós temos questões concretas aí em cima da mesa. Tem uma proposta de uma mesa de diálogo da sociedade civil com o Ministério das Comunicações e a Secretaria-Geral. Tem uma proposta, tem as decisões da Conferência Nacional de Comunicação que foram tomadas e não foram encaminhadas. Então, não nos chamem para ficar discutindo participação, nos chamem para participar. Então, eu acho que se isso for a intenção desse tipo de política, ótimo, acho que vamos num bom caminho. O quarto e último ponto é só essa questão do deliberativo e consultivo. Eu acho que a gente acaba, assim, no fundo, tudo delibera-se. Delibera, você pode até dizer o seguinte, olha, deliberou uma recomendação, deliberou uma... Eu acho que tem uma diferença aí da gente entender, tá bom, em certa medida, essa conferência
ela não tem nenhuma coisa vinculante para o Ministério da Cultura, e isso não é positivo. Precisamos conseguir vincular talvez uma parte dos investimentos, da verba de investimentos do Ministério às decisões da conferência. Claro, isso é muito legal, você conseguir vincular os programas. Acho que a conferência ela não tem que amarrar completamente, mas ela tem que servir para dar direção na política pública, senão também vira um simulacro de participação. Você está, no fundo, fingindo que recebe o que as pessoas participam, porque elas discutem, passam um ano lá fazendo discussão no seu estado, na sua cidade, para chegar na etapa nacional, para aprovar um negócio, engalfinhar, sair com um conjunto de resoluções que ficam lá guardadas na gaveta. Então, eu acho que a cultura, eu estou falando tudo isso porque são riscos, mas acho que a cultura é uma das áreas que se preocupou com isso de uma maneira mais clara, quer dizer, ter um plano, nesse plano gerar, ter programas derivados, ter metas, essas metas serem avaliadas. Então, entender isso como um sistema nacional de cultura, acho que é muito positivo e é um esforço que, pelo menos na gestão passada, vinha sendo feito com afinco. O risco que eu estou apontando é assim, a gente não pode fingir que não vê o que está acontecendo numa gestão atual do MINC, em que boa parte desses programas foram descontinuados, em que a ligação e o compromisso com esse Sistema Nacional de Cultura foi enfraquecido. Então, toquemos isso para frente sem deixar de perceber que a situação é outra.